Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é bem poderosa e, olha, um tanto contraintuitiva. O custo altíssimo de ser sempre agradável e como abraçar nossos lados mais sombrios pode, por incrível que pareça, nos deixar mais autênticos e bem-sucedidos. Então vamos direto ao ponto com a pergunta que importa. Ser legal demais tem um preço? Sabe, desde criança a gente aprende que tem que ser simpático, que tem que concordar, mas será que a gente já parou para pensar no que essa atitude custa para nós em silêncio? Bora começar a desvendar isso. Nessa nossa primeira parte, a gente vai colocar na mesa aquelas regras sociais que ninguém fala, mas que todo mundo segue. E, claro, o impacto que elas têm em quem a gente é de verdade. Olha só o que esse slide deixa bem claro. É o conflito entre o que esperam da gente e o preço que a gente paga por dentro. De um lado, o manual diz: seja legal, não seja ambicioso demais, seja humilde, se encaixe na turma. Do outro está a conta que chega, um ressentimento que vai corroendo por dentro, uma timidez que paralisa, uma indecisão que não deixa a gente sair do lugar. E no fim das contas, o que acontece? Essa pressão toda vai acumulando, acumulando, até que, bum, vira uma explosão. E essa repressão toda leva a gente direto para o coração da nossa análise de hoje. Porque existe um nome para tudo isso que a gente esconde, até de nós mesmos, só para sermos aceitos. E aqui está ela, a definição central, a sombra. É como se fosse o porão da nossa personalidade, onde a gente joga tudo aquilo que acha inaceitável. O grande problema é que essas coisas não somem. Pelo contrário, elas ficam ali, fermentando, sabe? Com uma panela de pressão silenciosa esquecida no fogo. E o que acontece quando essa panela de pressão finalmente explode? A sombra vaza e de jeitos que a gente não controla. São aqueles ataques de raiva, aquelas reações que parecem vir do nada e que depois a gente fica se perguntando por que eu fiz isso? No final, esses momentos acabam nos prejudicando, sabotando relacionamentos e nossos próprios planos. Ok, o problema está claro. Mas e a solução? Agora a gente vai virar a chave. Em vez de reprimir, vamos explorar como a autenticidade pode ser uma fonte gigantesca de poder. E para isso, vamos olhar exemplos bem concretos de pessoas que dominaram essa arte. E aqui tem uma observação fascinante que a nossa fonte traz. Pensa aí nas pessoas de maior sucesso que existem. Um padrão bem comum é que elas parecem não seguir o mesmo livro de regras que a maioria. Elas não se deixam limitar por essas convenções sociais, são muito mais diretas, mais assertivas para conseguir o que querem. Este slide traz o exemplo perfeito, Steve Jobs. Muita gente admira a criatividade dele, mas sempre tem um mas sobre a personalidade difícil dele. O ponto aqui é que as duas coisas eram inseparáveis. O tal lado sombrio dele, aquela teimosia, a exigência implacável, estava totalmente ligado à sua genialidade. Foi justamente essa recusa em se conformar que o tornou tão poderoso. E isso não é uma exclusividade masculina. Muito pelo contrário, a história está cheia de mulheres influentes que conquistaram o seu espaço exatamente por desafiarem as regras do seu tempo. Figuras como Coco Chanel e Marlene Dietrich adotaram traços considerados masculinos e com isso não só quebraram barreiras, mas reinventaram a própria ideia de poder feminino. E olha só esse detalhe sobre a Jacqueline Kennedy Onassis. Norman Mailer descreveu um lado malicioso nela, como se fosse uma menina de 8 anos fazendo travessura. Ela não tinha o menor medo de mostrar quando não gostava de algo e parecia se importar muito pouco com a opinião dos outros. Essa naturalidade era uma parte gigante do carisma e da influência que ela tinha. Certo, a teoria é ótima, mas como é que a gente traz isso para a vida real? Vamos sair da observação e ir para a prática. Esta sessão é sobre o como fazer. Os passos para a gente começar a liberar nossa própria sombra de um jeito consciente e construtivo. O ponto-chave aqui é a consciência, não a explosão descontrolada. O material de base dá um roteiro prático. Primeiro, respeite mais as suas opiniões, ou seja, confie na sua própria voz. Segundo, se afirme mais no dia a dia, comece pequeno. Terceiro, se importe menos com o que pensam. Isso aqui é libertador. Quarto, esteja disposto a ofender quem bloqueia seu caminho. Às vezes, defender seu espaço exige ser direto, sim. E quinto, ridicularize a hipocrisia como uma criança. Tenha a ousadia de apontar o que está errado, com a honestidade de quem simplesmente diz a verdade. E assim a gente chega na grande virada, que na verdade é uma mudança total de perspectiva. A proposta não é lutar contra uma parte de si, mas sim aprender a dançar com ela, a transformar a sombra na sua maior aliada. A fonte descreve esse processo quase como um exorcismo pessoal.
Ao dar voz a esses impulsos de forma controlada, eles perdem o poder de nos controlar. Eles são liberados, e no lugar deles, o que surge é uma presença muito mais completa, magnética e autêntica. E este é o objetivo final. A sombra deixa de ser uma força inconsciente que nos sabota para se tornar uma aliada consciente, uma fonte profunda de energia, de criatividade e de poder pessoal. E para fechar, fica a pergunta para reflexão. Olhando para dentro, que parte de si está sendo reprimida em nome da aceitação? E o que poderia acontecer se, em vez de reprimi-la, ela fosse integrada conscientemente? A resposta para isso, bom, ela pode ser o começo de uma transformação e tanto.